A burguesia, o que o Hitler falava aqui da burguesia? Atitude antissocial, ignorância, ganância. Isso. O Hitler ele tem uma interpretação do processo de industrialização da Alemanha que é muito interessante. E a Alemanha se torna um dos países mais industrializados da Europa no final do século XIX, né? Depois da unificação tardia junto com a Itália nos anos 70 do século XIX, né? E Hitler fala que a industrialização é algo bom. Tecnologia, avanço tecnológico, bom, excelente, temos que fazê-lo. Mas, como foi feito, conduzido pela burguesia alemã, foi uma catástrofe, ele fala. Foi uma catástrofe porque negligenciaram o proletariado alemão. Houve o êxodo rural do proletariado saindo da roça, indo para as grandes fábricas. E a burguesia alemã tratava o proletariado como gado, segundo Hitler. Horas de trabalho, 18 horas, né, condições insalubres, sem nenhum tipo de legislação social e previdenciária do Estado para preservar a saúde da classe trabalhadora. Ele fala que, se dependesse da burguesia, em 100 anos, a saúde do trabalhador alemão teria totalmente quebrado e seria uma nação quebrada. Então Hitler culpa profundamente a burguesia por todo o processo de pauperização e alienação da classe trabalhadora que facilitou o trabalho do marxismo. E ele fala que a burguesia fez isso por ganância, mais preocupados com o seu lucro pessoal, né? A burguesia, que fazia parte da nação alemã, é da mesma raça ariana do que os trabalhadores, negligenciou seus camaradas raciais por mero ganância e lucro. E Hitler fala que isso é uma culpa inexpiável. Não há perdão para a burguesia. A burguesia, depois do processo revolucionário, depois da guerra e que supostamente ele ia vencer, segundo ele, a burguesia teria que ser totalmente eliminada pela sua culpa histórica. Ele diz eliminado o quê? Expropriação de bens ou mandar matar mesmo? Essa opinião varia com o tempo. No começo, por ele depender às vezes da aliança com setores burgueses, ele não era tão virulento em discursos públicos, né? Mas no privado, conforme a guerra foi avançando, ele foi ficando cada vez mais radical nesse sentido, que ele foi se inspirando em Joseph Stalin e na União Soviética. Ele começa a admirar Joseph Stalin. É engraçado, conforme Hitler avança na guerra contra a União Soviética e contra Stalin, ele vai angariando cada vez mais admiração por Stalin. Vai falando cada vez melhor do Stalin e quer copiar os métodos stalinistas para a sua nação alemã depois da guerra, mas ele perdeu, no caso, né? Isso. Ele achou que ia ganhar. E ele fala que ele admirava como Stalin tinha a postura de um revolucionário de expurgar tanto elementos reacionários, burgueses, do Estado. Ele fala que ele vai ter que fazer isso também. Vai ter que acabar com essa festa de empresário fazendo dinheiro às custas do Estado e do Partido Nazista, que ele tinha que tolerar para fazer a máquina de guerra, né? Mas ele fala que depois que a guerra acabar, a gente solidificar, essa palhaçada acabou. Os burgueses vão pagar pelos seus pecados contra o proletariado alemão, a culpa histórica da burguesia. E ele estava plenamente disposto a expurgá-los e matá-los depois da guerra, com certeza.